O termo déficit habitacional é utilizado para se referir ao número de famílias que vivem em condições de moradias precárias. Esse déficit está associado a moradias que estão em risco e que se necessita de uma nova construção, o que é diferente de moradias inadequadas, que estão associadas à qualidade de vida da pessoa no local, como a falta de água potável, recolhimento de esgoto, acesso à energia elétrica, telefonia fixa, recolhimento de lixo, entre outros fatores que interferem na qualidade de vida da população. O déficit habitacional se refere à necessidade física de novas moradias para a solução de problemas sociais específicos de habitação. É calculado a partir de 4 componentes, esses somados de forma em sequência para que haja uma compreensão dos parâmetros que envolvem a necessidade das novas habitações. O primeiro componente do déficit habitacional é em relação às habitações precárias. Os domicílios precários, que consideram os domicílios rústicos e os domicílios improvisados. Os domicílios rústicos são aqueles que não há paredes de alvenaria ou de madeira aparelhada, provocando desconforto e proliferação de doenças devido às condições insalubres. Os domicílios improvisados são aqueles que não possuem fim de moradia, mas acabam se tornando uma, como embaixo de pontes e viadutos, carros abandonados, barcos, cavernas, entre outros que indicam, obviamente, a necessidade de construção de uma moradia. O segundo componente do déficit habitacional é a coabitação familiar, que considera os cômodos e as famílias secundárias que convivem juntas e necessitam de novas moradias. Os cômodos foram incluídos no sistema de déficit habitacional, pois muitas vezes mascaravam a real coabitação, pois não distintos das outras moradias, pois são tidos como domicílios particulares, onde há um ou mais aposentos, que ocorrem em caso de cômodo, cortiços, cabeça de porco e outros. No caso das famílias secundárias que coabitam e claram uma necessidade de construção de uma moradia, pois, coabitando, ambas famílias não têm sua liberdade e sua privacidade, logo necessitam de novas moradias. O terceiro componente do déficit habitacional é o ônus excessivo do aluguel urbano, que corresponde às famílias urbanas que ganham como renda familiar até 3 salários mínimos, que vivem em moradias alugadas com um valor de 30% de sua renda, ou seja, pagam cerca de 30% de sua renda no aluguel do imóvel. O quarto e o último componente do déficit habitacional é o adensamento excessivo em domicílios alugados, que correspondem aos domicílios alugados que têm mais de 3 moradores por dormitório. Esses componentes são necessidades para analisar o déficit habitacional, pois, a partir dessas, que são criadas políticas públicas que ajudem na criação de moradias para essas famílias. Nós ocupamos aqui no dia 25 de março de 2007 e foi uma ocupação por uma questão de uma certa necessidade, que nós estamos em um prédio, ele estava abandonado há mais de 17 anos, esse prédio ele pertencia a uma família de turco, era um hotel, antigo Hotel Santos Dumont, e tem dívida de IPTU desde 1974. Quando a gente entrou aqui só tinha ratos, baratas e tinha um carro velho todo enferrujado, tudo sujo. Havia bastante cocô pelo chão, pelas paredes, e a gente achou lixo aqui dentro, muito lixo. Você entrava aqui, os ratos andavam. Então a gente entrou, não tinha água, não tinha luz, não tinha banheiro, assim, que funcionasse, tudo sem descarga, tudo sem a bacia. A gente ocupa prédios realmente abandonados mesmo, abandonado de tudo, de limpeza, de condições, não tem água, não tem luz, e nós temos uma equipe, a gente tem sempre conosco, são trabalhadores, então tem sempre alguém que tem uma profissão, então a gente se ajuda, um vai ajudando o outro a se organizar. No Brasil, mais de 7 milhões de famílias não têm casa. Têm os direitos que todos têm, mas mesmo assim não têm onde morar. Uns moram nas ruas, outros vivem à beira de estradas, outros são nômades que vagam de cidade em cidade, muitas vezes a pé. E o desabrigado é sempre a vítima de uma das situações mais dramáticas. E para resolver o problema do déficit habitacional, a sociedade organizada propôs o projeto de lei que criava o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Foi aprovado e posto em prática pelo governo federal em 2006, mas o orçamento do fundo para 2007 foi reduzido a menos que a metade. Assim, esse problema do sem-teto não se resolveria tão cedo.
Há pouco tempo conseguimos chegar em 7 bilhões de pessoas no mundo, e esse número não deve baixar tão cedo. Até em 2100 a população mundial deve chegar a 11 bilhões. Mas com tanta gente vivendo nesse mundo, será que vai ter espaço para construir casas para todos? Nem precisamos ir tão pro futuro para responder essa pergunta. Os flats e estúdios estão se tornando cada vez mais populares, já que ocupam menos espaço e podem ser construídos em maior quantidade. Os jovens estão saindo cada vez mais tarde da casa dos pais ou voltando após uma certa idade por não encontrarem lugares acessíveis para morar. A Fiesp divulgou em 2014 uma pesquisa que mostrava que o déficit habitacional no Brasil, ou seja, famílias que não têm onde morar vivem de coabitação ou em lugares precários, chega a 6,1 milhões. A Nigéria, a segunda maior economia de toda a África, tem um problema ainda maior nessa área. Mais de 17 milhões de famílias não têm onde morar e têm que viver na rua. E uma grande aposta da Tempo Hilson Nigéria é substituir parte dos flats e casas de alvenaria por construções em container, e que prometem solucionar alguns dos problemas acima. As despesas da construção já são cortadas logo de início pela alta disponibilidade de containers e fácil transporte deles, já que a maior cidade do país e a segunda de todo o continente, Lagos, tem altíssima atividade portuária. A versatilidade das casas de container e a velocidade com que são construídas também são pontos positivos que a THM apresenta para solucionar esse déficit habitacional. A empresa conseguiu em 6 meses montar mais de 1.000 unidades, com a capacidade de fazer uma unidade em até 7 dias, e podem ser usadas tanto como moradia quanto como escolas ou hospitais. Moradias em container podem ser vistas como uma solução viável para o déficit habitacional que existe hoje e provavelmente também existirá no futuro. Um modelo de baixo custo e rápida construção é o que mais precisamos para solucionar essa questão de maneira ágil e já eficiente.